Jô Ludwig e a gente está dando continuidade à aula 6 do Plano E, que fala sobre perfil empreendedor. Então agora a gente vai falar sobre as características do perfil de um empreendedor. Então a primeira característica de uma pessoa que tem esse perfil é a capacidade de adaptação, que geralmente vem desde a infância. Então, tiveram vários estudos que foram feitos, né, em relação a esse perfil empreendedor e muitos deles verificaram que das pessoas que têm essa coisa de empreender, essa vontade, essa proatividade de ir fazer, entre essas pessoas e as pessoas que não têm esse perfil, existem algumas diferenças. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que têm um perfil empreendedor passaram por momentos em que elas precisaram se adaptar, momentos de mudança. Então, às vezes, mudança de cidade, mudança de escola quando era menor, e aí, ou pessoas que tiveram essa necessidade de se adaptar, né, a lugares diferentes, a pessoas diferentes, a situações diferentes, ou pessoas que buscaram mesmo por isso, que faziam parte de vários círculos de amizade, que eram já desde pequenas pessoas comunicativas, extrovertidas, né, já tiveram esse jogo de cintura. Então, tanto pessoas que tiveram que passar por situações e se adaptar, e aí vem a frase, a dor que ensinou a gemer, né? Foi a dor que ensinou a gemer, não é que a pessoa já sabia, né? Depois de ter passado por algumas situações, ela aprendeu a ter jogo de cintura e se adaptar. Ou aquela pessoa que já nasceu fazendo networking, né? Já nasceu gostando de fazer amizade, de conhecer gente nova, de falar, de fazer. Então, essa é uma das características do empreendedor. A segunda característica da maior parte dos empreendedores é que eles possuem muitas habilidades. Então, empreendedores são multidisciplinares, ou seja, eles sabem fazer muitas coisas, né? Muitas vezes tem até dificuldade em saber o que fazer, aonde colocar o seu foco, porque tem facilidade para fazer várias coisas. E isso eu vejo muito nesse setor criativo, né? As pessoas têm muitas habilidades, principalmente as que lidam com o artesanato, a parte manual, a parte de criação visual. Então, tem muitas habilidades, sabem fazer muitas técnicas e até ficam em dúvida de onde investir realmente, né? De onde focar. Porque também não dá para fazer de tudo um pouco. É bom você saber muito sobre uma coisa, né? Ter um foco sobre uma coisa e depois você vai abrindo esse leque. Então, essa é realmente uma característica de uma pessoa que tem esse perfil empreendedor. A terceira característica é que a pessoa que tem esse perfil de ir e empreender, de querer empreender, ele tem um sentimento de segurança que vem de dentro dele. E geralmente esse sentimento de segurança é algo que ele aprendeu a ter, que vem de casa, que vem de quando ele era pequeno. Isso eu achei muito interessante, está no livro Vai Lá e Faz, do Thiago Matos, e ele fala sobre isso, que existem 3 tipos de pais, né? Os pais encorajadores, que são aqueles pais que falam assim: faz do jeito que você achar melhor, e se você errar, a gente está aqui para te ajudar. Você sabe que você tem uma casa, você sabe que você pode voltar, porque a gente está aqui para te dar esse suporte. Vai e faz do seu jeito. Né? O meu pai era assim. Tem outros pais que são super protetores, que são aqueles que te dão já o passo a passo e falam assim, olha, faz assim, que senão vai dar errado. A gente sabe qual é o melhor para você, então você faz assim, que assim você não vai errar, né? A minha mãe era assim, super protetora. Então, se você falasse alguma coisa diferente do que ela achava que era o certo, provavelmente, eu não cheguei a fazer o teste com ela, mas provavelmente ela devia ser uma lobona, né? Uma loba. E então tinha jeito certo de fazer. Então, geralmente, esses pais superprotetores são assim: faz assim, do jeito que eu tô falando, para não dar erro, né?
E aí é quando você deixa de fazer uma faculdade que você quer para fazer aquela que seu pai quer, você deixa de ir trabalhar por conta porque o seu pai acha que você tem que ter carteira assinada, né? E o terceiro tipo de pais, né? Pai, mãe, são os pais indiferentes. Ah, você faz do jeito que você quiser e depois não vem pedir arrego, né? Como a gente fala. Faz como você quiser, se você errar, a culpa é sua, você quem vai ter que se virar. Então, faz aí o que você quiser, mas depois não vem correr pedindo colo, né? E aí o que perceberam é que geralmente as pessoas que têm os pais encorajadores, que são aqueles que dão a liberdade para você, que te dão te dão um passo a passo, te dão um caminho, mas falam, olha, escolhe o que você quer, o que você acha melhor. Se der errado, você pode contar com a gente. São pessoas que realmente crescem com esse perfil de sentir essa segurança. Mesmo que depois de adulto essa pessoa vá empreender, vá fazer alguma coisa nova e não dê certo, e talvez os seus pais, os seus amigos não tenham como ajudar, mas ele dentro dele ele sente uma segurança, ele sente que ele pode contar com pessoas que vão aparecer no momento certo para ajudá-lo se ele precisar. E geralmente também são pessoas assim, né? Que têm essa postura em relação aos outros. Então, geralmente, quem teve pais encorajadores lá na infância acaba tendo um perfil empreendedor e essa característica de ter esse sentimento de segurança já dentro de si. Então, eles arriscam mais. E as pessoas que tiveram os pais superprotetores ou os pais indiferentes, geralmente elas sentem um pouco mais de medo, sentem o peso da responsabilidade e não se arriscam tanto, tá? Essas são crenças, são coisas que você aprendeu fora de você, aprendeu com seus pais, com quem cuidou de você, e que você pode mudar. Então, se você, o legal é você realmente refletir sobre a sua própria história, tentar entender as pessoas que eram como modelos para você, seus pais, professores, as pessoas que realmente te ensinaram alguma coisa sobre a vida, como que elas trataram essa situação com você? Se foram pessoas que não te deram a liberdade e o apoio, o suporte, pode ser que esse medo de começar, esse medo de dar o primeiro passo, esse medo de realmente criar, fazer alguma grande mudança na vida, esse medo, essa insegurança venha dessa situação de você ter aprendido que o apoio não existia. Isso é uma crença, não é uma verdade, é uma realidade que pode ser mudada. Então, você nesse momento já tem mais autoconhecimento, já está se conectando mais com a sua essência e você mesmo pode entender que a sua vontade, o seu propósito é que vão te incentivar e vão te dar certeza de mudança. E se você precisar, você vai sim, da mesma forma que você vai poder contar consigo mesmo, com as suas capacidades e com as suas habilidades, sempre vai existir alguém que vai poder te apoiar, que vai poder te ajudar. Isso é a mais pura verdade. Então, o empreendedor tem essa característica de ter esse sentimento de segurança. E também um sentimento de otimismo. E esse sentimento de otimismo, ele não vem só de notícias positivas que estão chegando até ele. Esse sentimento de otimismo vem através da intuição dele, das experiências que ele teve. Sarasvati diz que o não empreendedor nunca está pronto para começar por causa do pensamento causal. Esse pensamento causal é assim, eu vou fazer um planejamento. Então eu tenho passo A, eu tenho passo B, eu tenho passo C para conquistar o objetivo, a meta D. Só que conforme eu vou fazendo coisas diferentes, conforme eu dou o passo A, eu já inseri alguma coisa diferente na minha história.
E aí, as situações também podem mudar, né? Aquele cenário onde eu me encontrava antes de começar pode mudar. E aí, às vezes, o passo B não vai encaixar ali. Eu vou ter que mudar e ter flexibilidade para fazer alguma coisa diferente. E aí, o passo B não vai trazer o passo C. De repente, eu vou ter que pensar em outra coisa. Eu vou ter que pensar em pular o passo C e ir direto para o D, ou voltar para o A e dar uma mudada no A. Então, esse tipo de flexibilidade de jogo de cintura é uma característica do perfil empreendedor. E isso é um sentimento de otimismo, de que as coisas vão dar certo, mesmo que imprevistos acontecerem. Claro que a gente precisa planejar o máximo que puder, ter o máximo de informações, mas o caminho se faz caminhando. Não adianta a gente querer ser o melhor e ser excelente e, como eu sempre falo, ter a medalha de ouro antes de começar a treinar, porque isso não vai acontecer. Um atleta, para ganhar uma medalha de ouro, ele não começou ontem a treinar, né? Ele treinou muito, muitas horas e fez e correu e perdeu e correu de novo e treinou mais e superou os próprios limites até chegar na medalha de ouro. Então a gente vai ver muito durante o plano E isso, que a gente precisa colocar as coisas em prática, mesmo que a gente não tenha 100% de certeza de que aquilo vai dar certo, porque o caminho se faz caminhando, né? Eu não posso querer chegar no meu objetivo sem dar os passos que eu preciso para chegar lá. O pensamento causal, então, ele vem de um planejamento estático, né? Que é o passo A, o passo B, o passo C, para chegar na meta D. Só que a gente percebe que isso é muito difícil de acontecer, porque quando a gente faz alguma coisa, quando a gente age, quando a gente dá um primeiro passo, todo o caminho pode ser mudado. Então, o empreendedor, ele tem um pensamento efetual. E aí o planejamento é dinâmico. Ele está dentro de um sistema dinâmico, que pode sim mudar a qualquer momento. E aí, aonde entra aquele sentimento de otimismo? Entra no sentido de que eu vou fazer um planejamento e eu tenho que, claro, pegar o máximo de informações possível para criar aquilo. Só que também eu tenho que entender que eu não sei tudo. E muitas vezes vão acontecer imprevistos que vão fazer com que eu tenha que fazer outras pesquisas que vão me ensinar muito mais. Pode ser que esses imprevistos sejam incríveis, que num primeiro momento eu vou ter que sair um pouco do meu planejamento, mas que esses imprevistos vão ser novas oportunidades de eu colocar aquela minha meta, de eu conquistar aquela minha meta. Então, esse é o pensamento do empreendedor. Eu não estou num sistema estático. O mundo não é estático e imutável. A realidade é totalmente mutável, né? Ela está sempre em movimento. Eu estou dentro de um sistema dinâmico e conforme eu vou dando os passos, as minhas atitudes vão fazendo as coisas ficarem diferentes. É aquela frase do Einstein, né? Não adianta você querer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. Então, se você está fazendo sempre a mesma coisa e de repente você faz alguma coisa diferente, o resultado também vai ser diferente. Às vezes você não está esperando por esse resultado, mas isso é ótimo. É sempre o empreendedor, na verdade, ele sempre vai pensar que é ótimo, porque é uma nova forma dele aprender ou dele perceber novas oportunidades. Então, ele tem um pensamento efetual, ou seja, eu vou fazer e existe um efeito daquilo que eu faço, né? Toda ação tem uma reação. Então, eu vou estar preparado para essa reação porque eu tenho aquele jogo de cintura. E aí entra o sentimento de otimismo e o sentimento de segurança também. Então, é mais importante você saber qual que é o seu principal objetivo lá na frente e ter a flexibilidade para fazer um planejamento, mas ir recalculando a rota de acordo com os imprevistos. Então, até coloquei ali, trânsito. O que acontece? Você vai sair de casa para ir para um lugar que você nunca foi, um lugar novo. Então, você vai e põe lá o GPS e a rota que você
para ele calcular a rota que você precisa fazer para chegar onde você quer ali no na rua, no evento que você quer chegar. Só que no meio do caminho tem uma das ruas que está com obras. O que o GPS faz? Ele recalcula a rota e faz você ir por um outro caminho, mas você vai chegar no mesmo objetivo, você vai acabar chegando no objetivo. Às vezes você pode chegar mais rápido, às vezes você pode chegar com um atraso, mas você vai chegar, né? E é isso que a gente precisa entender e perceber que é uma característica do empreendedor. Uma coisa importantíssima, então, falando sobre isso, é que a gente precisa estar atento ao momento presente, ao agora. Né? Se a gente for ficar pensando no que aconteceu lá no passado, tanto nas coisas que aconteceram e que, assim, coisas que foram ótimas que aconteceram, mas que acabaram, que a gente não tem mais como ter aquilo de volta, né? Quanto ficar pensando em coisas que várias vezes que a gente tentou fazer alguma coisa e não conseguiu, e aí ficar com aquele medo de não conseguir de novo no presente, né? Ou não ter mais aquilo que era tão bom. A gente não pode ficar voltando para o passado e revivendo o passado várias vezes. E também não pode ficar com aquela ansiedade de chegar logo o dia em que você vai atingir a sua meta, né? Ou então ficar com aquele medo, será que eu vou conseguir? Será que vai dar tudo certo? E se faltar dinheiro? E se faltar oportunidade? E se faltar cliente? E se, e se? E aí esse medo te empaca. E aí você ou vive com o medo do futuro, ou com aquela nostalgia do passado, né? Ou a saudade, ou aquela coisa ruim, né? De, pô, nunca deu certo, eu acho que não vai dar mais agora também. Então, e acaba esquecendo de viver o hoje. A única coisa que a gente tem é o hoje, né? Eu falo isso, eu cheguei a essa conclusão de que a única coisa que a gente tem de verdade mesmo, a única coisa que você tem mesmo, é o poder de escolher o que fazer com o seu agora, com o seu momento presente. Você não tem a sua casa, você não tem o seu carro, você não tem o seu marido ou a sua esposa, você não tem os seus filhos, você não tem nada disso. Você só tem o poder de escolher o que fazer agora e aonde viver. Não viva então nem no passado e nem no futuro, porque senão você está perdendo a única coisa que você tem, que é o agora. E mais importante ainda, a gente não pode deixar que os outros sejam o nosso GPS. A gente não pode deixar que os outros calculem a nossa rota, que a situação econômica do país influencie se você vai ou não fazer alguma coisa, ou que os seus pais influenciem, ou que a sua impotência aprendida influencie. Claro que a gente precisa, como eu falei, falo sempre, a gente precisa buscar informações, a gente precisa fazer um planejamento, a gente precisa estudar, colocar tudo no papel, mas o mais importante é a nossa essência, é você saber qual é a sua essência, qual é o seu propósito, aonde você quer chegar e se basear nisso, não viver pelo medo. Medo de não dar certo, medo da falta, medo tanto da falta de recursos, né, financeiros, ou de oportunidades, quanto da falta de carinho, da falta de valorização. A gente não pode fazer isso com a gente mesmo, né? Viver com medo da falta. Falar um pouquinho só sobre o que é a impotência aprendida. Foi feito um estudo com alguns cachorros, né? Onde assim o cachorro recebia uns choques, uma coisa assim. E aí um grupo poderia acionar algum tipo de alavanca, eu não me lembro muito bem agora, mas eles tinham essa escolha, esse poder de escolher fazer o choque parar. Então, cada vez que ia vir um choque, acendia uma luzinha verde e antes de vir o choque, eles podiam puxar uma alavanca, ou apertar um botão, alguma coisa assim, e o choque não vinha. E o outro grupo não. O outro grupo só acendia a luz verde, vinha o choque e eles não tinham o que fazer, não tinha esse botão. Depois de um tempo,
colocaram esses mesmos cachorros, né, numa outra sala. Gente, isso é muita maldade, né? Mas fizeram. Mas é isso, colocaram os cachorros numa outra sala. E aí tinha uma muretinha muito baixinha, assim, uma divisãozinha muito baixinha que qualquer um dos cachorros poderia pular. Então, de um lado, que era onde eles estavam, o choque vinha e do outro lado não. E o que aconteceu? Os cachorros que tiveram a oportunidade de ter o botão lá, ou alavanca, não sei, para acionar e fazer o choque parar, pularam aquele murinho. Então vinha a luz verde e quando vinha a luz verde eles já pulavam o murinho e não recebiam o choque, porque eles ficavam do lado que não tinha choque. Os outros cachorros, os que não tiveram essa escolha, já não faziam nada. Vinha a luz verde, eles tinham a oportunidade ali de pular a muretinha também para não receber o choque, mas eles nem tentavam pular, né? E isso, esse pessoal que fez esse estudo chamou de impotência aprendida. Agora me fala, quantas vezes a gente passa por diversas situações na nossa infância, na nossa adolescência, no trabalho, e de repente a gente tenta sair daquilo e não consegue, e aí a gente acha que aquilo é a nossa realidade. E para de perceber, de procurar, de buscar por oportunidades de sair daquela situação. Isso é muito forte, assim, porque a gente não tem essa consciência e agora você está tendo essa consciência. Então, seria muito interessante você fazer essa reflexão. Todas as vezes que você achar que você não tem saída, que não tem escolha, que não tem oportunidades de sair de uma situação, pense se você está deixando de buscar nos lugares certos. Porque isso é a impotência aprendida. Então você não pode deixar a impotência aprendida falar, impor o que você pode ou não fazer, né? Você tem que sempre ir pela sua intuição, pela sua essência, pelo seu propósito. E por isso o autoconhecimento é tão importante. E aí, para a gente fechar essa parte das características do perfil empreendedor, é importante você refletir sobre a área pessoal. Lembra da área pessoal, lá da roda da vida, com aqueles 3 âmbitos, que é desenvolvimento intelectual, saúde, disposição e equilíbrio emocional? Pois é, volta lá em equilíbrio emocional e começa a pensar nas reações que você tem aos imprevistos que acontecem. Como que você pode ter mais clareza sobre isso? Como é que você reage a esses imprevistos? Através de feedback, ou seja, você pode chegar para as pessoas que te conhecem e perguntar: escuta, como que você acha que eu costumo reagir? Qual que é a minha primeira reação a imprevistos que acontecem na minha vida? As pessoas vão falar. Você pode fazer uma autoanálise, como eu falei, voltando lá na roda da vida, ou começando a fazer essa reflexão sobre a sua infância, como eram os seus pais, naquele sentido de serem pais que te davam um suporte, um apoio, uma liberdade, ou eram pais mais restritivos, né? Lembrando sempre, sempre, sempre que nunca a culpa é dos pais, tá? Não existe culpa. A gente sempre faz o melhor que a gente pode. Os pais, quem cuidou da gente também, faz sempre o melhor que pode, o melhor que sabe, né? Agora resta a nós entender o que é realmente melhor pra gente. Então fazer essa autoanálise, né? E lembrando da sua própria trajetória. Às vezes você já passou por mudanças intensas na sua vida, mudanças de rota, às vezes um emprego, às vezes uma doença, às vezes estudos, um casamento. E aí, como que você reagiu a essas grandes viradas na sua vida, né? E as respostas que você tiver vão dizer muito sobre o seu perfil. Se o seu perfil é empreendedor ou não, tá? Então agora eu tenho um exercício para você. Como a gente está falando sobre sistemas de crenças, né, que também é conhecido como mindset,
quer dizer, é o jeito de pensar, né? Eu queria que isso ficasse bem claro para você mesmo. E aí você vai então fazer esse exercício. Você vai pegar uma folha de sulfite, vai colocar na horizontal, assim na sua frente, numa mesa, e vai desenhar uma linha vertical no meio, para separar essa folha de sulfite em dois lados. Do lado esquerdo, você vai fazer uma lista de todas as crenças que você tem e que te limitam, todas as suas crenças limitantes. Então, pode ser mil coisas, pode ser: eu não tenho dinheiro, eu não tenho habilidade em X coisa que eu acho que eu precisaria ter, eu não tenho suporte das pessoas que estão à minha volta, eu não tenho. Eu tô percebendo que eu não tenho tanto esse perfil empreendedor. Então, várias crenças limitantes, todas as crenças limitantes que você acha que você tem, você vai colocar do lado esquerdo. Depois que você escreveu tudo que você lembrar que vier na sua cabeça, você vai começar a escrever na frente de cada uma dessas crenças fortalecedoras que uma pessoa com um perfil empreendedor teria. Então, por exemplo, eu não tenho apoio e suporte das outras pessoas. É uma crença sua que está do lado esquerdo. Então, do lado direito, você pode colocar assim: eu sou o meu apoio. O meu propósito é o meu apoio. A minha essência é o meu suporte. E com certeza, quando eu sei qual é a minha essência, qual é a minha meta, o meu propósito e me apoio, outras pessoas também vão aparecer na minha vida com essa mesma característica, com esse mesmo perfil, já que as minhas crenças criam a minha realidade, tá? Então você vai começar a anotar o que uma pessoa que tem perfil empreendedor falaria de diferente daquela crença limitante. Qual é a crença fortalecedora que um empreendedor tem para combater aquela crença limitante que você anotou do lado esquerdo, tá? E aí, assim, se você tiver alguma dificuldade, né, em imaginar uma crença fortalecedora para combater aquela crença limitante, você pode escolher uma pessoa para ser o seu modelo, tá? Uma pessoa que tenha um perfil empreendedor. Essa pessoa pode ser alguém da sua família que tem esse perfil empreendedor, pode ser alguém famoso, pode ser realmente um empreendedor que você conheça, que você admire, né? E aí você vai começar a pensar nessa pessoa. Se ficar muito difícil para você mesmo anotar uma crença fortalecedora para combater a sua crença limitante, você vai imaginar como se você estivesse conversando com essa pessoa que vai ser o seu modelo de perfil empreendedor, e você pode até buscar mesmo conversar com essa pessoa, se for alguém conhecido, ou buscar entrevistas, informações sobre esse empreendedor ou empreendedora que vai ser o seu modelo, para saber como que ele pensa sobre aquela situação que você encara como um limite, um bloqueio para você, tá? Porque às vezes a gente está tão acostumado a pensar de uma forma que a gente não vê saídas, não vê oportunidades, não sabe, não tem consciência mesmo de como pensar de uma forma diferente. E aí a gente começa a entender que, não sei se eu já cheguei a comentar isso durante o plano E, mas todas as respostas já estão dentro da gente. A resposta certa já está aí dentro. Se você não está achando a resposta certa, é porque você não está fazendo a pergunta certa. Então, fazer esse exercício vai ser fazer a pergunta certa para você mesmo. E aí é interessante porque é um exercício, tem que fazer. Porque às vezes você pode falar assim: ah, não, nossa, eu tenho um perfil super empreendedor. Só que, no fundo, eu tenho medo de arriscar no meu negócio e perder dinheiro, né? Esse medo, ele pode acontecer. Esse medo a gente precisa ter mesmo um pouco. A gente precisa ter precisa correr todos os riscos. Mas, a partir do momento que isso está deixando está te limitando, né, fazendo você deixar de aproveitar algumas oportunidades por um medo irracional de perder dinheiro,
Então, é interessante você fazer esse exercício para você realmente mudar esse mindset, mudar essas crenças limitantes e colocar no lugar crenças fortalecedoras, porque são essas crenças que vão fazer a sua realidade mudar e o seu negócio dar certo, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula. Faça o exercício. Qualquer dúvida, envie um e-mail para o suporte@lapidando.com.br e eu fico aqui na torcida e à disposição, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. A próxima aula vai ser sobre talentos, sobre vocação, eu vou falar sobre a sua caixa de ferramentas, vai ser bem interessante e vai ser o fechamento do nosso módulo. Então é muito importante que você faça esse exercício antes de assistir a próxima aula, tá bom? De novo, então, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.